bem. Então, que Deus abençoe a você, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê muita compreensão, para que você não caia nessa história de que o sábado, só porque não é guardado, isso é um absurdo, só porque não é guardado pela maioria dos cristãos, isso significa que ele não deve mais ser guardado. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso e leia na sua Bíblia depois esse texto de Mateus capítulo 7, verso 14 e 15. Jesus disse assim, que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. E são poucos os que se acertam com ela. Aí ele disse, e largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E aí ele disse, são muitos os que entram por ela. Então, na visão de Jesus, grandes quantidades, a grande maioria sempre está errada. Então, ficar embasando uma verdade porque a grande maioria crê, não é isso que a Bíblia ensina. Exato. E outro fato, Deus não está com quantidade, sim com qualidade. Outro detalhe, você vai ver que a grande Babilônia é maior que o número do povo de Deus, e há um convite, Apocalipse 18:4, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, da Babilônia, para que não sejais cúmplices nos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Então Deus está pedindo que um pedido deve ser obedecido de Deus para a gente se retirar da Babilônia. O que é Babilônia? Essa confusão religiosa que ninguém sabe quem é quem. Mas quem vê, quando os pastores dizem assim, a maioria de nós, famosos pastores, não guardamos o sábado, vamos voltar para o dilúvio. Digamos que a gente estivesse no tempo do dilúvio. A quantidade maior estava dentro da arca ou fora da arca? Mais se salvaram dentro da arca do que fora da arca, é isso, correto? Lembra? 8 pessoas se salvaram e uma multidão morreu, pereceram pelas águas lá fora. Deus não está com a quantidade. Quando você vai ver as histórias dos juízes, você vai para Gideão, 32 mil homens se ofereceram e falaram, não, eu só quero 300. E aqueles 300 venceram no exército. O povo de Deus era um povo pequeno. Deuteronômio 4, Deus diz assim, eu não escolhi vocês porque vocês são melhores que os outros. Vocês são pequenos em número, vocês são mais fracos. Vocês são até mais feinhos. Mas eu escolhi vocês, porque eu amo vocês. Então, como adventistas, nós queremos dizer para vocês o seguinte, nós aceitamos essa eleição divina para proclamar aos outros e convidá-los para a graça de Cristo. A graça não é uma desgraça que leva a pessoa à desobediência. A graça leva a obedecer. Por isso, lembremos do que o salmista diz no Salmo 119, verso 165. O salmista diz assim, grande paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Aí a gente liga esse texto com Tiago 2,10, onde Tiago 2,10 diz assim, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. O que esses dois textos estão querendo fazer a gente refletir? Que quando há tropeço, falta paz. E onde não há paz, não há alegria, não há vontade de servir a Deus. Por isso que Deus é o Deus da paz. Amém. Ele quer trazer paz no nosso coração. Por isso a lei de Deus e o sábado, no qual está incluso, né? O sábado está incluso na lei de Deus, é o 4º mandamento. Ele foi colocado para trazer paz para a tua vida, paz para a tua família. Ele não veio, o sábado não foi trazido para ser um problema, muito pelo contrário. Ontem mesmo eu visitei um senhor que disse para mim assim, eu sou caminhoneiro e eu guardo o sábado. E desde que eu comecei a guardar o sábado, as minhas viagens têm sido abençoadas. É assim que funciona. Quando nós guardamos a lei de Deus, colocamos no nosso coração, como diz Isaías 8,16, a Bíblia diz, sela a lei no coração dos meus discípulos. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles têm amor pela lei de Deus. A lei de Deus não é esquecida, não é pisada e ela é reverenciada. Por quê? Porque ela reflete o caráter do Deus que nos criou. Como que a Bíblia termina? E é um apelo do Espírito Santo para você, para mim, para todo leitor das Escrituras. Lá no Éden, Adão, enquanto obediente, vivia dentro do jardim. Quando ele transgrediu, o que aconteceu com ele? 3 coisas aconteceu com ele. Jesus aparece em João 14,6 dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho de volta para o Éden, porque desde que Adão pecou, ele foi expulso de casa, ele saiu do Éden. Então Jesus disse, eu sou o caminho para vocês voltarem para lá. Eu sou a verdade, porque desde que Adão pecou, ele vive crendo na mentira da serpente e vocês também. Eu sou a vida, porque desde que Adão pecou, ele morreu, e assim como ele pecou, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer voltar para o Éden?
através de mim. Quando Adão pecou, maldita é a terra por tua causa, houve maldição. Quando Adão pecou, eles foram expulsos de casa. Quando Adão pecou, anjos foram postos ali na porta do jardim para eles não entrarem. Mas quando você vai em Apocalipse 22:3, diz, e nela não haverá mais maldição. Quando você olha para a cidade santa, para as portas, lá tem anjos em cada porta, mas não é para proibir a entrada, é para nos conduzir para dentro. Percebe? E aí quando você vai em Apocalipse 22:14, você vai ver, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida, olha só, e possam entrar na cidade santa pelas portas. O direito ao acesso pela árvore da vida ali, que eles perderam no Éden, é reavido aqui. E o último convite no Apocalipse capítulo 22:17, de quem é? O Espírito Santo e a noiva, a igreja de Cristo, dizem vem. E quem ouve, se junte a eles e diga vem. E quem quiser, venha e receba de graça da água da vida. A síntese de tudo é Cristo Jesus. O repouso do sábado não valerá nada se você não repousar nos braços do Salvador. Que Deus abençoe a você e que o Espírito de Deus esteja no seu coração. Amém.